é um domingo diferente. Na verdade, todo domingo nós reputamos como o dia do Senhor. Todo domingo nós celebramos a ressurreição do nosso Cristo. Ele ressurgiu numa madrugada de domingo e veio trazendo vida e vida em abundância, a consumação da sua obra, a coroação da sua obra na cruz do Calvário. A Páscoa cristã não está atrelada às festividades do comércio, aos apelos do comércio, mas a Páscoa cristã está atrelada à ressurreição do nosso Senhor. Então hoje, pela manhã e à noite, eu vou trazer a esse púlpito duas reflexões voltadas para a Páscoa. A dessa manhã vai partir do livro de Hebreus, a carta, a epístola de Hebreus, no capítulo 9. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15 e apenas o verso 22. Essa manhã nós vamos falar sobre o Deus da aliança, o Deus do pacto. Hebreus capítulo 9, antes da leitura, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade singular de estarmos reunidos na tua casa, casa de oração, de adoração, para juntos, ó Deus, tributarmos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que lhe é devida. E, ó Pai, nesse instante em que nos debruçaremos na tua santa palavra, que o teu Espírito, ó Deus, possa tomar conta dos nossos corações e mentes, trazer-nos o entendimento da tua palavra e que esta possa produzir um impacto profundo em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 9, versos 11 a 15 diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Daí o verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Meus irmãos, o relacionamento de um homem e uma mulher passa por várias etapas. Nós temos aquele momento da paixão, aquele momento que muitos chamam de amor à primeira vista, e deve ser o amor que perdure todo o relacionamento até que a morte separe. Nós temos o momento do conhecimento, temos o momento do namoro, do noivado, do casamento, os altos e baixos, as brigas, os desentendimentos, mas também os momentos de deleite, de alegria que o Senhor proporciona no casamento. E finalmente, a separação. Quando eu falo separação, pela morte. É assim o relacionamento de um homem e uma mulher. Eles vão se namorar, viver, construir uma vida inteira e serão separados pela morte. Esse é o ideal de Deus. Quando pensamos em aliança no contexto da salvação, nós pensamos num pacto que o próprio Deus estabelece com os seus redimidos. É Deus quem os chama. E conforme o teólogo estadunidense Palmer Robertson, em Iniciando Alianças,
Deus jamais entra em relação casual ou informal com o homem. Em lugar disso, as implicações de seus pactos estendem-se às últimas consequências de vida e de morte. É isso que nós vemos na vida de Cristo. Eu quero tratar primeiramente que aliança é sinônimo de corte. Aliança é sinônimo de corte. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Esse texto que nós lemos está num contexto em que há um contraste da obra de Cristo com a antiga aliança que era praticada no Velho Testamento, que era fundamentada no sacrifício de animais. Era requerido o sacrifício de animais para que o ofertante fosse purificado dos seus pecados. Um pacto no Antigo Oriente era celebrado num ritual chamado corte. Todo pacto do Antigo Oriente era assim. Fazer uma aliança era o mesmo que cortar uma aliança. E o que isso significa na prática? O ritual que permeava a aliança estava associado ao corte de animais. E o maior exemplo está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 15, quando Deus entra em aliança com Abraão. Deus pede para Abraão reunir alguns animais, sacrificá-los e cortá-los ao meio. Uma banda do animal ficaria para a direita, outra banda ficaria para a esquerda, e os celebrantes da aliança deveriam passar entre os pedaços. Ali estavam assumindo sobre si as responsabilidades dos termos daquela aliança. E caso quebrassem um dos termos dessa aliança, o destino daqueles animais seria o destino daquele que quebraria o pacto. Ele teria que morrer. Ele teria que pagar com a vida, com o sangue. Então, a divisão dos animais significaria o penhor de morte no momento de compromisso da aliança. Os animais desmembrados representavam a maldição que o autor do pacto invocava sobre si, caso quebrasse um compromisso legal que havia feito. É importante sempre observar, irmãos, que Abraão não passou entre os pedaços. Abraão cumpriu exatamente o que o Senhor determinou. Reuniu alguns animais, sacrificou, partiu-os ao meio, deixou uma banda de um lado, uma banda do outro, aquela cena horrível mesmo, de açougue. E Abraão ficou esperando o Senhor para entrar em aliança. Ao fim da tarde, Deus fez pesado sono cair sobre Abraão. Abraão teve um sono perturbado, com pesadelos, com trevas. E quem passou entre os pedaços? Só o Senhor. Só Deus passou entre os pedaços. E por que que Abraão não passou entre os pedaços? Porque Abraão não teria condições humanas de cumprir com fidelidade todos os termos estabelecidos pela aliança de Deus. E Deus já sabia disso. Este ato gracioso de Deus se repete em praticamente todas as páginas das Escrituras. Deus saindo em salvamento do seu povo e atinge o seu ápice na cruz. Na cruz do Calvário. Na noite que antecedera a morte do nosso Salvador. Aquela madrugada difícil, mais uma madrugada de trevas, em que o Cordeiro de Deus não conseguiu dormir e pediu para os seus discípulos mais próximos orarem com ele. Os irmãos lembram que quando estava raiando o dia e Jesus percebe a chegada dos seus detratores, dos seus algozes, Jesus acorda os discípulos e diz: olha, é chegada a hora. A hora chegou. Aquela hora que os evangelhos vêm preparando ao longo de toda a narrativa, Jesus sempre dizendo: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Finalmente a hora chegou. E aí Pedro, de um grupo mais revolucionário, armado, disse: não é agora não. Pedro tira a peixeira, corta a orelha do soldado. Jesus cola a orelha do soldado e diz: Pedro, não é hora disso. Minha revolução não é essa. Minha revolução não é mão nas armas.
Eu espontaneamente estou entregando a minha vida. Porque se eu desse apenas uma ordem, aqui encheria de anjos. E os anjos destruiriam todos os meus inimigos. Espontaneamente estou me entregando. Deus saindo em salvamento do seu povo. Há leitores da Bíblia que nutrem um entendimento errôneo a respeito da ação de Deus no Antigo Testamento, reputando a Deus como um carrasco no Antigo Testamento, muito mau, que matava nações inteiras, mulheres e crianças, vinha com a sua ira, estabelecia juízo. E esses leitores desavisados leem o Novo Testamento e dizem, não, no Novo Testamento Deus ficou misericordioso, Deus ficou bondoso. Meus irmãos, é o mesmo Deus. E eu digo mais, eu digo que no Novo Testamento, o momento de maior ira que nós vemos nas páginas das Escrituras está no Novo Testamento, na cruz do Calvário. Porque naquela tarde que se converteu em trevas, em noite, toda a ira de Deus em relação ao pecado, à condenação, ao inferno, não apenas nossa, mas aqueles que viveram antes de Cristo, ou seja, de toda a humanidade, de toda a história, a ira de Deus foi direcionada para aquele madeiro. De maneira que uma das 7 frases da cruz é Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Outra palavra importante da cruz, outra frase importante é tetelestai, está consumado. Todos esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi necessário ele morrer naquela cruz. No nascimento da igreja em Abraão, aprendemos que a aliança de Deus tem esse caráter unilateral. Deus é poderoso e perfeito para cumprir com as determinações e obrigações do pacto. Jesus naquela noite pediu por 3 vezes, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele foi até as últimas consequências. Já em Abraão, nós percebemos a fragilidade e debilidade do homem. Abraão praticou a mentira de uma das maneiras mais covardes para proteger a própria pele. Abraão sujeitou a sua esposa, a mulher que ele amava, a homens maus, dizendo que era uma irmã. Ele não mentiu, uma meia-verdade. Dizendo que era a sua irmã, ela sujeita a ser estuprada para livrar a própria pele, com medo de morrer. Então nós vemos ali já a fraqueza humana. Meus irmãos, somos sujeitados constantemente ao fogo e às águas das provações. Precisamos da graça e do livramento do nosso Deus. É Deus quem nos dá condições para vencermos. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade monetária, não é a nossa saúde, não é o nosso vigor, não é o que tem muitos carros ou cavalos, mas depende do Senhor ter misericórdia, do Senhor nos dar condições de vencer o fogo e as águas das provações. Como explicar a libertação de cerca de 3 milhões de escravos hebreus do Egito com bens e animais? Saíram ilesos do Egito. Como explicar a sobrevivência de 3 jovens em uma câmara quente aquecida 7 vezes mais? De maneira que os seus carrascos, quando foram jogados, morreram. E eles sobreviveram. Como explicar a sobrevivência de um homem lançado na cova de leões famintos? Extremamente famintos. E esse homem estava vivo para contar a história. Como explicar a revolução espiritual desencadeada por 11 discípulos de Jesus? 11 homens simples, sem importância política, sem vulto político nenhum. Eles revolucionaram o mundo. Porque não era por causa deles, mas por causa do que havia dentro deles, o Evangelho de Cristo. Uma outra consideração que eu quero fazer, a aliança é um pacto de sangue. Versos 14 a 15 e o verso 22.
pacto de sangue está em sintonia com sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Biblicamente, a vida está no sangue. O derramamento de sangue significa julgamento sobre a vida. O derramar da vida, sangue de Jesus, significa o único caminho de livramento das obrigações da lei. É o único caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É somente o sangue de Cristo. Só esse sangue nos livra das obrigações da lei e da condenação. Estamos sempre buscando um Salvador. Quando crianças, temos como primeiro herói o nosso pai ou os nossos pais, a nossa primeira referência. À medida que crescemos, procuramos mais referências, mais paradigmas. Quem na década de 90 não ficou comovido com a morte, entre aspas, prematura do piloto Ayrton Senna? Quem não ficou, no mínimo, comovido? O país inteiro. Tenho que admitir que até eu chorei. E olha que eu para chorar é meio complicado, mas até eu chorei com aquilo. Foi-se o herói nacional, o herói das pistas, grande vencedor, o orgulho nacional, balançava a bandeira do Brasil nas pistas do exterior, demonstrando que era um brasileiro, um paradigma, uma referência. As referências humanas caem, os nossos gigantes tombam, grandes gigantes tombam, com um simples vírus, um vírus invisível, a olho nu. Quantos gigantes da IPB não foram ceifados por esse vírus? Homens de Deus. E continuamos freneticamente procurando referências, paradigmas, inspirações. Nos apegamos a personalidades, seja da música, da política, da religião, dos esportes. Está no nosso coração idólatra. Nós nos apegamos a isso. Quem diria que a seleção brasileira ia dar cessar-fogo numa terra de conflitos? Jogadores brasileiros foram jogar no Oriente Médio, que estava ali numa guerra tremenda. Eles pararam a guerra para os jogadores darem aquele momento. São ídolos. Ídolos mundiais. Sabe o que está por detrás disso? No fundo, há um anseio por alguém que complete a nossa vida e traga esperança. Estamos em uma busca frenética por salvação. E nesta busca, a maioria das pessoas sucumbem no erro de que, se fizerem algo, serão redimidas. O único caminho que nos livra do legalismo e da libertinagem, do descontrole, é Cristo. Lembremos que a aliança fora violada pelo primeiro Adão, pelo primeiro homem. O sofrimento, as desarmonias no mundo criado por Deus, a maldição da quebra da aliança e finalmente a morte passaram a oprimir os homens a partir de Adão. Por causa das violações do pacto, as pessoas foram condenadas a morrer. Veja como é sério isso. Pacto das obras com Adão. Mas Cristo tomou sobre si mesmo as maldições da aliança e Cristo morreu no lugar dos transgressores. A morte, a ressurreição e glorificação de nosso Senhor são o ápice desse pacto, da história desse pacto. Amados, a morte dele significa que não há morte para nós. Essa é uma das melhores notícias que nós poderíamos receber na vida. Num tempo em que as pessoas estão com medo de parar num tubo e morrer, 80% que vai para o tubo não volta. Então, num tempo em que as pessoas estão temendo tanto a morte, o fato de saber que a morte dele significa que não há morte eterna para nós, isso é uma notícia maravilhosa. A ressurreição dele significa a nossa ressurreição. A ressurreição é o ponto central sobre o qual a história do mundo se articula, a história da humanidade. A ressurreição redireciona a nossa trajetória de forma irrevogável em direção a Deus.
Cremos que Deus nos aceitou por amor de Jesus, por meio de um dos atos de mais pura graça. Deus não nos aceitou pelo que nós somos, pela nossa beleza ou pela nossa feiura. Cristo não nos aceitou por conta da nossa habilidade de inteligência ou inabilidade, ou nossas fragilidades. Deus nos aceitou em Cristo, no seu Filho. A ressurreição de Cristo aponta para a base da nossa esperança e futuro. Eu não sei, irmãos, francamente eu não sei o que vai ser da nossa economia daqui a 3 anos, quando essa situação for controlada. Eu não sei. Talvez nós não tenhamos sido tão atingidos diretamente ainda. Porque a violência vai aumentar. Não sei se você já notou, mas o número de moradores de rua aumentou assustadoramente. Quarta-feira até falei aqui uma ironia, que temos governantes que nem sabem para que população estão governando. Toque de recolher com tanta gente morando na rua. Eles vão se recolher aonde? Debaixo da marquise? Eu não sei o que vai acontecer. Futuro político, futuro econômico, futuro social, 2 anos praticamente sem escola. Imagine o impacto disso em vida de adolescentes, de crianças, de jovens, que dependem da escola, que precisam da escola. Eu não sei, mas a Bíblia fala que o nosso futuro em Cristo é certo. A nossa esperança não é apenas em algo incerto. Esperança é certeza, é sinônimo de certeza. A pergunta é, cremos o suficiente nessas verdades gloriosas? Até que ponto? Até o ponto em que este futuro for real para nós, ele mudará tudo acerca de como vivenciamos o presente. Porque é tão difícil para muitos enfrentar o sofrimento. Porque é tão difícil para muitos enfrentar a enfermidade? Porque é tão difícil fazer o que é correto, mesmo quando sabemos que aquilo custará dinheiro, reputação e até mesmo a vida? Porque para muitos é difícil. Porque é tão difícil enfrentar a própria morte ou a morte de um ente querido? Muitos não aceitam. Sabe por que é difícil? O mais difícil? Porque as pessoas pensam que esse mundo caído é o único lugar que terão. Quando o crente vive nessa perspectiva, tudo será difícil. Nossa vida não se limita apenas a esse mundo. Então, meus irmãos, essa manhã eu falei sobre a aliança. A aliança é um pacto estabelecido por Deus. A aliança é um pacto de sangue. Envolve compromissos com consequências de vida e de morte. Por meio da aliança, as partes se ligam para a vida e para a morte. Deus, de forma soberana e unilateral, estabeleceu aliança com o seu povo. Nada de barganha, de troca ou de contrato caracterizam essa aliança divina. E que possamos viver essas verdades bíblicas. E nos dias de provações que nós estamos passando, nós fiquemos firmes com o nosso Redentor. A minha oração esses dias tem sido a seguinte: Senhor, os meus pés estão na terra. Eu preciso marchar, eu preciso caminhar, eu preciso lidar com as questões da terra. Eu preciso resolver questões da terra. Mas que o meu coração esteja no céu. Que a minha mente esteja na viva esperança, que eu não venha perder o foco no Senhor. Nosso prêmio não é daqui. A nossa pátria não é daqui. A nossa alegria perene não é daqui. O nosso duradouro contentamento não é daqui. No dia do Senhor, a alegria da nossa glória será muito maior do que as cicatrizes que nós carregamos. Pode ter certeza disso. No dia do Senhor, a alegria da nossa glória será muito maior do que as cicatrizes que nós carregamos.